pessoal, a primeira questão lá do questionário online é: um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo, 21 metros no terceiro segundo e assim por diante. Continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Tá? Então, vamos relacionar as informações desse problema. 3 metros no primeiro segundo, então A1 é a distância percorrida no primeiro segundo, 3 metros. A2, a distância percorrida no segundo segundo, que é 12 metros. A3, a distância percorrida no terceiro segundo, que é 21 metros. Continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Então, se aqui a posição dele na sequência é o nosso N, então 10 segundos vai ser o nosso N igual a 10. E após esses 10 segundos, então, é a soma desses 10 termos, que é quanto ele percorreu no total aí depois desses 10 segundos. Então, vamos lá. Para a gente fazer a soma, o que a gente vai precisar? A soma de N é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, nós temos o A1, que vale 3, temos o N, que vale 10, precisamos do AN. O AN quem que vai ser? O último termo, né? Então, se ele quer a soma dos 10, a gente precisa saber quem que é o A10. Para saber quem que é o nosso A10, nós vamos ter que utilizar a fórmula do termo geral da PA. Então, o termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a nossa razão. Então, ó, quem que vai ser a razão nesse problema? Então, ó, quanto que tá aumentando aqui? De 3 para 12, de 12 para 21, a gente aumenta 9. Então, a nossa razão vale 9. A gente vai encontrar o A10, A1 vale 3, mais N, nosso N é 10, menos 1, vezes a razão, que é 9. Aí é só resolver isso daqui, A10 igual 3 mais 10 menos 1, 9, vezes 9. Resolvemos primeiro quem está entre parênteses. Agora, nessa linha, a gente vai resolver primeiro a multiplicação, para depois somar. Então, 3 mais 9 vezes 9, 81. 81 mais 3, 84. Então, quando ele estiver no 10º segundo, ele vai ter percorrido 84 metros. Só que ele quer saber no total. O total é a soma desses 10 termos. Então, vou colocar aqui. Não sei se vai caber. Tá, então, A10 nós encontramos que vale 84 metros. Agora, a gente vai resolver esse daqui. Então, a soma dos 10 termos é igual a 1. Quem que é o A1? 3. Mais o AN, que é o nosso A10, que vale 84. Acabamos de encontrar. Vezes N, ó, que é 10, dividido por 2. Daí a gente vai resolver esse daqui. Vamos somar quem está entre parênteses. 84 mais 3, 87, certo? Vezes, aqui a gente já pode dividir, ó, 10 dividido por 2, que dá 5, tá? Então, ó, o resultado dessa soma é 87. Aqui eu já fiz a divisão, 10 dividido por 2, que dá 5. Aí é só multiplicar, 87 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. Então, após esses 10 segundos, esse corpo terá percorrido 435 metros, ok? Segundo exercício,
Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora e assim por diante, em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Vamos relacionar as informações do problema. Na primeira hora, A1, ele percorre 20 km. Na segunda hora, A2, 17 km. E assim por diante em progressão aritmética. Ou seja, sempre vai, aqui nesse caso, ó, ele está diminuindo. Então, sempre vai diminuir o mesmo valor a cada hora, tá? Então, olha esse vai diminuir, atenção aí. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Em 5 horas vai ser a soma dessas 5 horas. Então, a gente vai saber esse daqui, tá? Em progressão aritmética, então, qual que vai ser a nossa razão aqui? Então, ele diminuiu 3. Diminuiu 3. Então, menos 3, certo? A razão é negativa. Tô gravando, menino. Tá? Então, vamos lá. O A1 a gente tem, que vale 20. O N, quem que vai ser o nosso N? Se é após 5 horas, então nosso N vale 5. Então, a gente precisa saber quantos quilômetros ele percorreu na quinta hora. Então, A5, tá? Alguns alunos perguntaram, professora, sempre a gente vai ter que encontrar algum valor da fórmula da soma para depois resolver? Geralmente, em questões de vestibulares, Enem, sempre ele pede para calcular alguma coisa antes, não vai calcular só a soma. Por isso que eu optei em passar exercícios dessa maneira, porque senão vocês acabam não aprendendo, né? Para calcular só a soma e fica fácil. Chega num vestibular, no Enem, não consegue resolver, tá? Então, vamos encontrar o nosso A5 pelo termo geral da PA. Então, olha lá. A N é o nosso A5, A1, 20, mais N, que é 5, menos 1, vezes a razão, que é menos 3. Ó, então, vou colocar essa razão entre parênteses, porque a gente tem uma operação de multiplicação aqui, tá? Então, A5... 20, 5 menos 1, 4, vezes menos 3. A5 vai ser o 20. Aqui, ó, 4 vezes 3, 12, mais com menos, menos. 20 menos 12, A5 vale 8. Então, na quinta hora, esse ciclista percorreu 8 quilômetros, tá? Então, nosso A5 vale 8. Agora, a gente vem aqui. Então, vai ser a soma dos 5 termos, que vai ser o A1, 20, mais o AN, que é o nosso A5, que vale 8, vezes N. N é 5, dividido por 2. Então, a soma desses 5, 20 mais 8, 28, vezes 5, dividido por 2. Aqui, ó, vou fazer 28 dividido por 2, 14, vezes 5. 14 vezes 5, ó, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 1, 5, com 2 que subiu, 7. Então, após 5 horas, em 5 horas, ele terá percorrido 70 quilômetros. Tá bom? No terceiro exercício, um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, vamos organizar as informações do problema. O teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, então o A1 é 12. 14 na segunda, então A2, 14. E 16 na terceira, então A3, 16.
Primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. 12, 14 e 16 poltronas. Quantas fileiras são necessárias? Então, ó, fileiras. Então, se a gente usa um termo qualquer, AN, então N é o número da fileira. Então, quantas fileiras são necessárias? Então, ele quer saber N. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, o total de poltronas vai ser a soma de todas as poltronas, tá? A soma de todas essas fileiras. Então, SN, que é a soma total, vai ser 620, certo? Agora, qual que é a razão? Ó, então tá aumentando, ó, de uma fileira para outra, aumentam 2 poltronas, ó, 12 para 14, 14 para 16, então a razão é 2. Sempre tá aumentando de 2 em 2. Tudo bem? Organizamos as informações. Então, a gente tem aqui, ó, o valor da soma, que é 620, temos o A1, que é 12, e a N, não temos o AN, e N é quem a gente quer saber. Então, a gente tem que saber quem que vai ser o nosso AN aqui, ó. Então, a N não sabemos também. Para saber o AN, que seria o número total de fileiras, né? A gente precisa usar o termo geral. Então, vou colocar aqui o termo geral da nossa PA. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N, a gente vai continuar indicando como a N, tá? A1 é 12, N não sabemos, menos 1 continua menos 1 porque é número, vezes a razão que é 2. Não dá pra gente resolver aqui dentro do parênteses porque não podemos juntar o N com menos 1. Então, vamos fazer a distributiva aqui para resolver essa multiplicação. A N igual a 12 mais 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Vamos somar os termos semelhantes aqui. Então, a gente tem 12 e menos 2. Não podemos somar esse 2N com nenhum desses dois. Por quê? Porque eles não têm o N junto. Então, vai ficar a N igual 12 menos 2, 10 mais 2N. Então, o nosso AN vai ser tudo isso daqui, ó, 10 mais 2N, tá? Porque a gente não sabe quem que é N, o número de fileiras, tá? Não sabemos N. Então, o nosso AN vai ser tudo isso, 10 mais 2N, que a gente vai colocar esse valor aqui no lugar do AN, tá? Então, AN igual 10 mais 2N. Agora, a gente vai lá para a fórmula da soma. Então, a fórmula da soma vai ficar: a soma desses N termos é 620. Então, no lugar de SN, a gente vai colocar 620, que é igual a 1. A 1 vale 12. A N vai ser tudo isso daqui, ó. Mais 10 mais 2N vezes N, que a gente não sabe quem que é, dividido por 2. Vamos resolver aqui dentro do parênteses. Vamos somar os termos semelhantes, 12 mais 10. Então, vai ficar 620 igual 12 mais 10, 22 mais 2N vezes N, dividido por 2. Não podemos juntar esses dois, ó. Esse 2 tem N e esse não tem. Então, a gente vai fazer a distributiva aqui também, tá? Ó, então, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar 620 igual 22 vezes N, 22N, 2N vezes N, 2N ao quadrado, dividido por 2. A gente quer saber o valor de N, né? E a gente encontrou um N que tem o expoente 2, então a gente já caiu numa equação do segundo grau, a gente vai ter que aplicar a Bhaskara para resolver. Esse 2 está dividindo, vou passar ele para cá multiplicando, então vai ficar
É 620, né? 620 vezes 2 igual a 22n mais 2n ao quadrado. 620 vezes 2, 1.240, que é igual a 22n mais 2n ao quadrado. Como é uma equação de segundo grau e a gente vai usar a Bhaskara para resolver, vamos deixar ela igual a 0, tudo bem? Vamos voltar aqui em cima. Vou apagar aqui também, depois eu coloco de novo para caber. Então, vai ficar... Vou passar esse 1.240 para o outro lado com a operação inversa. E já vou organizar aqui essa equação. Então, vai ficar 2n ao quadrado mais 22n menos 1.240 igual a 0. Agora, delta igual b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Quem é o nosso a? A é quem está acompanhando o n ao quadrado, 2. Quem que é o nosso b? B é quem acompanha o n, então b é 22. E o nosso C é o isoladão na balada, menos 1.240. Vamos substituir aqui. Delta igual B ao quadrado. Então, 22 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. C é menos 1.240. Então, vou colocar entre parênteses que tem essa multiplicação aqui. 22 ao quadrado é 484. Vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Multiplicação, a gente faz a regrinha de sinal. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1.240, 9.920. 9.920 mais 484, a gente encontra 10.404, certo? Então, esse é o valor de delta. Agora, a gente vai fazer a outra parte, que é x igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, 2 vezes a. Pode apagar. Então, a gente vai ter x igual menos b. Nosso b é 22, então, menos 22, mais ou menos, raiz quadrada de 10.404 sobre 2 vezes a. Nosso a vale 2. Vamos resolver essa parte aqui. Pode apagar. Vou apagar aqui tudo. Vou apagar esse aqui também. Agora, vamos resolver esse daqui. X igual menos 22 mais ou menos. Raiz quadrada de 10.404 é 102, tá? Daqui, se a gente fizer 102 vezes 102, vamos encontrar 10.404 sobre 2 vezes 2, 4. Como é uma equação do segundo grau, a gente vai encontrar dois valores como resposta para x, ó, tá vendo? Mais ou menos. Então, eu vou puxar aqui, como não vai caber aqui, vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, x', que vai ser o menos 22 mais 102 dividido por 4, ó. Menos 22 mais 102 dividido por 4. Menos 22 mais
102 vai dar quanto? 80 dividido por 4, tá? Aqui a gente só vai fazer 102 menos 22. Devo 22, tenho 102, tenho 80. Paguei esses 22, ainda fiquei com 80. 80 dividido por 4, 20. Uma resposta de x. Agora, x duas linhas. Menos 22 menos 102 dividido por 4. Menos 22 com menos 102, ó, devo 22 e devo 102. Então, devo 124 dividido por 4 igual a menos 31. 124 dividido por 4, 31. Menos com mais, menos. Então, menos 31. Agora, né, quem que é esse x aqui que a gente encontrou? Esse x é o nosso n, tá? Então, vamos interpretar essa resposta. A gente encontrou como resposta 20 e menos 31. O que o problema pede? Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter 620 poltronas? Então, não existe um número de fileiras negativo, né? Como que eu vou ter menos 31 fileiras? Não tem. Então, a resposta é o quê? N igual a 20, tá? Então, para esse teatro ter 620 poltronas, ele precisa ter 20 fileiras. Com 20 fileiras, aumentando de duas em duas poltronas, de uma fileira para outra, ele vai ter um total de 620 poltronas, tá? Então, o número de fileiras necessárias são 20. Exercício 4. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Em um triângulo, as medidas dos ângulos estão em PA e o menor desses ângulos mede 40 graus. Calcule as medidas dos outros dois ângulos, tá? Então, quantos ângulos tem um triângulo? Né? Se um triângulo, ele vai ter 3 ângulos, certo? Então, ele fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a soma desses 3 ângulos é igual a 180 graus, certo? O menor desses ângulos mede 40 graus. Então, vamos considerar ele como nosso A1, 40 graus. Qual que é a razão desses ângulos, entre esses ângulos? Qual que é a razão de um para o outro? Porque ele fala o quê? Que a medida dos ângulos estão em PA. As medidas dos ângulos estão em PA. Então, vai existir uma razão entre a medida desses ângulos, certo? Qual que é essa razão? A gente sabe? Não. Então, vou colocar a razão X ou podemos deixar indicado por R mesmo, tá? Que é uma razão que a gente não conhece. E quem que vai ser o A2? Então, A1 é o ângulo 1, que vale 40. O A2 vai ser o quê? O ângulo 1 mais a razão, certo? Não é assim que a gente faz PA? Então, se a gente tem aqui uma sequência 1, 2, 3, 4, se a gente sabe o valor do A1, e sabemos qual é a razão, nesse caso aqui a nossa razão é 1, para a gente ter o outro termo, a gente pega o anterior e somamos com a razão, não é? Então, olha lá, A1 mais a razão. Para a gente ter o A3, a gente vai pegar o A1 mais 2 vezes a razão. Então, o A1 é 1 mais 2 vezes a razão, que é 1, 2 vezes 1, 2, 1 mais 2, 3. Encontramos o nosso A3. É o mesmo pensamento aqui, o raciocínio da PA. Então, olha lá. Para ter o valor do segundo ângulo, a gente vai pegar o valor do primeiro ângulo mais a razão. Como a gente não sabe quem é, mais x.
E o terceiro ângulo vai ser o primeiro mais 2x, que é 2 vezes a razão. Tudo bem? Daí, vamos lá. Vamos para a fórmula da soma. Soma dos termos A1 mais AN vezes N dividido por 2. Certo? Então, lá, temos a soma, temos o A1, temos o AN também. Quem que vai ser o nosso AN? O A3, que é a soma dos 3, né? Então, o nosso AN é 3. N, quem que vai ser N? Se é a soma dos 3 ângulos, então, o nosso N é igual a 3 também. Vamos substituir aqui. Então, a soma é 180, a gente já sabe o valor da soma. 180 igual a 1. Quem que é o A1? 40. Mais a N. O nosso AN é o último termo aqui, o terceiro nesse caso. 40 mais 2x vezes N, que é 3, são 3 ângulos, N vale 3, dividido por 2. Agora, aqui dentro do parênteses, tem termos semelhantes? Ó, eu posso somar esse 40 com esse 40, porque ele não tem nenhuma letrinha acompanhando. Então, vai ficar 180 igual 80 mais 2x vezes 3 dividido por 2. Tudo bem? Até aqui? Agora, a gente tem que fazer essa multiplicação. Então, a gente vai fazer o quê? A distributiva aqui, ó. Então, vai ficar 180 igual 3 vezes 80, 240, ó, 3 vezes 8, 24, só acrescenta um zero. E 3 vezes 2x, 6x, dividido por 2. Agora, não dá para juntar esses aqui. Esse 2 está dividindo aqui, eu vou passar ele aqui para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da divisão, multiplicação. Então, vai ficar 180 vezes 2 igual 240 mais 6x. 180 vezes 2, 360. Igual a 240 mais 6x. A gente quer saber o valor de x, então a gente tem que isolar x, tem que deixar ele sozinho. Então, esse 240 vamos passar para o outro lado com a operação inversa. 360 menos 240 igual a 6x. 360 menos 240, 120, igual a 6x. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. 120 dividido por 6 igual a x. X é igual a 20, tá? Então, encontramos um valor de x. O que é esse x que a gente encontrou? Olha lá, esse x é a nossa razão. O que o problema pergunta? Calcule as medidas dos outros 2 ângulos. Então, não é essa a resposta. A resposta é o valor dos outros 2 ângulos. Então, um dos ângulos é esse daqui, ó. O A2, que é o 40 mais x. Quem que é nosso x? 20. Então, o A2 é 40 mais 20. Trocamos aqui, onde era x, colocamos o valor dele, que é 20. Então, o segundo ângulo mede 60 graus, certo? E o terceiro? O terceiro ângulo, nosso A3, ele é 40 mais 2 vezes x. Quem que é x? X é 20, que é o valor que a gente encontrou. Então, vai ficar 40 mais 2 vezes 20, que é o valor de x. 2 vezes 20, olha lá, 40. Primeira multiplicação, 2 vezes 20, 40. E 40 mais 40, 80, certo? Então, a medida dos outros 2 ângulos é 60 graus e 80 graus. Os 3 ângulos são 40, 60 e 80 graus, certo?
E se a gente somar aqui o 40, 60 e o 80, ó, 40 mais 60, 100, mais 80, 180, lá, ó, as somas dos três ângulos, 180 graus. Exercício 5, calcule a soma dos 30 primeiros termos da PA. Então, a PA é 4, 10, tarana. A soma dos 30 primeiros, é o que ela quer saber, certo? Então, nós temos o A1, que é 4. O que mais? Qual que é a razão de 4 para 10? A gente somou 6. Quer saber a soma dos 30 primeiros, então, o nosso N é 30. Para somar os 30 primeiros, olha lá a fórmula. Soma dos termos é A1 mais AN vezes N dividido por 2. A gente precisa ter o AN, né? Nesse caso, como é a soma dos 30, nós precisamos encontrar o A30 para a gente poder somá-los. Então, vamos fazer aqui o cálculo para encontrar o A30. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a gente quer o A30. A1, 4, mais N, que é 30, menos 1 vezes a nossa razão, que é 6. A30 é igual a 4 mais 30 menos 1, 29 vezes 6. A30 é igual a 4 mais 29 vezes 6, 29 vezes 6, 6 vezes 9, 54, 2 vezes 6, 12, 17, 174. 174 mais 4, 178. Então, nosso A30 vale 178. Vou colocar aqui. A30, 178. Agora, vamos somar. A soma dos 30 vai ser igual a 1, 4, mais a N, é o A30, que é 178, vezes N, 30, dividido por 2. Soma dos 30. 4 mais 178, 182. Já vou dividir aqui, ó, 30 dividido por 2 dá 15. Então, a gente vai fazer 182 vezes 15. Então, a soma desses 30, lá, ó, 182 vezes 15, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 8, 40 mais 1, 41, 5 vezes 1, 5 mais 1, 9, mais 1 vezes 2, 1 vezes 8 e 1 vezes 1. 9, 3, 8, 8, 16, 17, foi 1. 2.730. Certo? Então, quando a gente soma os 30 termos dessa PA, a gente vai encontrar 2.730. Beleza? O próximo. Exercício 6. A soma dos 20 termos de uma PA finita é 710. Se o primeiro termo dessa PA é 7, calcule o 10º termo. Então, a soma dos 20 termos é 710. O primeiro termo, A1, é 7. Qual que é o A10? Vamos lá. Bom, pela fórmula da soma, a gente vai... Ela deu a soma de 20 termos. Então, a gente não tem o A20, que seria o nosso AN. Então, por essa fórmula aqui, nós vamos encontrar o A20. Com o A20, a gente consegue encontrar a razão, porque a gente não tem a razão. Então, olha lá, eu tenho a soma dos 20.
mas eu não tenho o A20. Então, por essa fórmula da soma, a gente vai encontrar o A20. Vamos encontrar a razão também, porque para saber qual é o 10º termo, a gente vai precisar da razão. O que mais? E daí a gente encontrou a 10, certo? Então, vamos lá. Pela fórmula da soma. Então, a soma desses 20 é 710. Então, o lugar da soma aqui, 710. O A1, quem que é o A1? 7. O AN, como é a soma dos 20, eu vou deixar ele aqui como A20. Vezes N. Se é a soma dos 20 e é o A20, o nosso N aqui vai valer 20, tá? Então, nessa primeira parte, o N vale 20, dividido por 2, tá? Aqui, ó, a gente não consegue somar 7 mais a 20, tá? Aqui é o termo da posição 20, então a gente não consegue somar. A gente consegue dividir aqui, ó, 20 dividido por 2, então, ó, 710 igual 7 mais a 20, 20 dividido por 2, 10, tá? Daí, o que a gente vai fazer? Esse 10, tá? A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode aplicar a distributiva aqui, tá? Vai dar o mesmo resultado. Ou a gente já pode pegar esse 10 que está multiplicando, quem está entre parênteses, e passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque a gente quer saber quem que é o A20. Então, ou a gente faz a distributiva, ou pega o 10 e passa para o outro lado com a operação inversa, tá? Das duas maneiras vai dar o mesmo resultado. Eu acho mais fácil pegar esse 10 e passar dividindo, tá? Por quê? Porque ele tá multiplicando quem tá entre parênteses. Então, a gente pode fazer essa jogada aqui. Então, ó, 710 dividido por 10, que vai ser igual a 7 mais a 20. 710 dividido por 10, ó lá, dá 71. Então, a gente vai ficar com 71 igual a 7 mais a 20. Para saber quem é o A20, tem que deixar ele sozinho. Então, vamos passar esse 7 para o outro lado com a operação inversa. 71 menos 7 igual a A20. O A20, então, vai ser 71 menos 7, 64. Tá? Então, o nosso A20 vale 64. Vou marcar aqui. A20, 64. Vou pegar nessa parte aqui, ó, e fazer de novo para vocês verem da outra maneira, tá? Para vocês verem que dá certo. Ó, então vou fazer a distributiva aqui, ó, nessa parte, né? Então, ó, 710 igual 10 vezes 7, 70, certo? E 10 vezes a 20 vai ficar 10 a 20. O A20 é como se fosse um X, como se fosse um N, tá? É um termo aqui, um valor que a gente não sabe. Aí, olha só, vamos passar, como a gente quer saber o valor de A20, vamos passar esse 70 para o outro lado com a operação inversa. 710 menos 70, que é igual a 10 a 20, 10 vezes o A20. 710 menos 70, quanto que vai dar? 640, né? Ó, que é igual a 10 a 20. Como a gente quer saber o valor de A20, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 640 dividido por 10, que é igual a A20. 640 dividido por 10, corta os zeros, a gente tem A20 igual a 64, ó lá, que foi o que a gente encontrou, certo? Então, dos dois jeitos, nós encontramos o mesmo resultado, tudo bem? Bom, encontramos o nosso A20. A gente precisa saber quem é o A10, mas para saber quem é o A10, precisamos do valor da razão. Então, vamos pegar o termo geral da PA vezes R.
Então, a gente tem o A20, então o nosso AN vai ser o nosso A20, que vale 64. A1 é 7, mais N, olha só, se a gente está usando o A20, o nosso N vale 20, menos 1 vezes R. Olha lá, ficamos só com o valor do R para descobrir. Vamos fazer essa subtração, 7 mais 19 vezes R. O 7, como a gente quer o valor do R, o 7 vai para o outro lado com a operação inversa. 64 menos 7 igual 19R. 64 menos 7 igual a 57, que é igual a 19R. O 19 que está multiplicando R vai passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação e divisão. 57 dividido por 19, a nossa razão é 3, tá? Encontramos o valor da nossa razão. Vou colocar aqui também. Razão igual a 3. Agora sim, vamos fazer o cálculo do A10 pelo termo geral da PA também. Então, ó, A10... que é quem nós vamos encontrar, A1 vale 7, mais N, ó lá, agora a gente quer o A10, então nosso N, ó, quem que tá no lugar do N? O 10, então 10 menos 1 vezes a razão, que é 3, tudo bem? Resolvemos aqui, A10 é igual a 7, 10 menos 1, 9 vezes 3, primeiro resolve a multiplicação, 3 vezes 9, 27. A10 vai ser igual a 7 mais 27. O A10 vale 34. Tudo bem? Exercício 7, que caiu na AP do ano passado. Uma empresa metalúrgica produziu no primeiro mês de um ano 1.200 peças. Se a cada mês ela aumentar a produção em 200 peças, a quantidade total de peças produzidas em um ano será de quanto? Vamos lá. Primeiro mês, a produção foi de 1.200 peças. A cada mês, ela aumenta a produção em 200 peças. Então, essa é a nossa razão, ó. Cada mês aumenta de 200 e 200 peças. Quantidade de peças produzidas em um ano. Em um ano, o total de peças. Então, vamos pensar. Um ano tem 12 meses, certo? Se no primeiro mês, olha lá, o nosso A1 foi produzida 1.200 peças, em um ano, então vai ter a produção até o nosso A12, que são 12 meses, certo? O total, a quantidade total produzida vai ser a soma da produção desses 12 meses, é isso que o problema quer saber. Só que para saber a soma desses 12 meses, a gente precisa saber quem que é o A12. Então, vamos ter que encontrar ele também, tá? A soma, vou colocar a soma aqui. A1 mais AN vezes N dividido por 2. E o termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Vamos saber quem que é o A12. A12 igual a 1, 1.200, mais N. Nosso N é 12, menos 1 vezes a razão, que é 200 peças, certo? Vamos resolver aqui quem está entre parênteses. 1.200 mais 11 vezes 200. Vamos resolver primeiro essa multiplicação. Então, A12 igual a 1.200 mais 200 vezes 11. 200 vezes 11, olha lá, 200 vezes 11, ó, 002 mais 002.
Então, a gente tem 2.200, certo? 2.200 mais 1.200, tá? Então, no 12º mês, foram produzidas 3.400 peças nessa metalúrgica, tá? Então, o A12 vale 3.400. Agora, para saber o total, vamos colocar aqui agora aqui o A12, 3.400. Encontramos o A12 que vale 3.400. Agora, vamos fazer o total produzido em um ano. O total é a soma desses 12 meses. A1, 1.200 peças no primeiro mês e no 12º mês, 3.400 peças. N, quem que vai ser N? O 12, que são 12 meses, dividido por 2. Vamos somar quem está entre parênteses e já vou dividir o 12 por 2. Então, ó, 1.200 mais 3.400, vamos encontrar 4.600. Vou dividir aqui, ó, 12 por 2, que dá 6, já falei o resultado. Multiplicando 4.600 por 6, 4.600 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, foi 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Então, 27.600 peças produzidas em um ano, tá? Essa questão era de alternativa, tá? Era a primeira bolinha lá no questionário online, tudo bem? Essa foi uma questão da AP, tá? Então, o que eu falei para vocês? Não é só calcular a soma. Aqui a gente teve que encontrar o 12º termo para saber o total produzido em um ano. Então, geralmente, as questões sempre envolvem mais de um cálculo, certo?